Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nos ajuda nessa manhã, nesse retorno à escola bíblica, que seja um tempo de grande aprendizado para mim e para o teu povo, que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê graça, em nome de Cristo nós te oramos, amém. Então vamos lá, ainda não saiu lá, vamos seguindo e depois o pessoal coloca lá. Um pouco como eu já iniciei, um pouco da nossa história aqui. Então a maioria não estava aqui em 3 de outubro de 2010. Quem estava aqui em 3 de outubro de 2010? Irmão Jackson, né? Kennedy. Quem mais? Irmã Sônia e o irmão Fábio. Acho que 4 pessoas. Então, quando nós chegamos aqui, a igreja tinha passado um período difícil, né? 2 anos ela estava sem pastor. E aí o trabalho era tudo mais complicado, né? Alguns irmãos estavam bem desanimados. Na época a gente tinha em média uns 12 irmãos. E alguns desses 12, alguns bem desanimados. Então a gente começou o trabalho e aí a igreja foi então pegando corpo. Mas ela vinha sofrendo com isso já há 2 anos sem pastor. No que cai o número de membros, né? Cai as receitas da igreja e aí fica difícil de sustentar um pastor. E aí se torna difícil conseguir um pastor. E quando ela já se torna igreja, porque no meu batista é assim, você planta uma igreja, uma congregação, a igreja mãe sustenta essa congregação, sustenta o obreiro. Quando ela se torna igreja, né, em alguns casos, ela cresce, é emancipada, nós chamamos assim, e aí ela passa a assumir seus compromissos financeiros, e a caminhar sozinha, se torna uma igreja independente, digamos assim. E aí, quando ela se torna igreja, ela passa por um momento difícil, é difícil então agora outra igreja chegar e dizer, não, eu vou mandar um obreiro para aí, estão entendendo? Fica complicado, né? Vou mandar um obreiro para vocês, vou sustentar ele e tal. Ela já é igreja agora e agora ela vai ter que meio que se virar. Não haveria nenhum problema outra igreja ir lá abraçar, ou a própria igreja mãe, se tiver algum vínculo ainda, continuar sustentando o obreiro, mas geralmente não é assim que acontece. Então ficou muito difícil para os irmãos conduzirem isso. Muitas igrejas estão vivendo esse drama hoje em dia, né? Elas enfrentam algum problema, às vezes o pastor sai, aí parte dos irmãos se desanimam e saem, vão procurar outra comunidade, e aí fica um grupo bem reduzido ali, e eles não têm nem como sustentar um pastor. E aí quando convidam um pastor para ir, devido a esse problema, é difícil um pastor aceitar então aquela função, tá certo? E aí o nosso objetivo, quando nós chegamos aqui, era cumprir o ID, de fazer discípulos. E aí, só que o que eu tinha em mente e tenho até hoje, esse cumprir o ID, pensando nessa questão do discipulado, fazer com que a igreja, ela caminhe de tal forma que ela vai ter um trabalho continuado. Porque o que acontece na maioria das igrejas? Chega um pastor, é assim, no meio dos batistas, né, pelo menos. Chega um pastor, ele começa a trabalhar, a ensinar, a servir, e meio que a igreja fica com a cara do pastor. Então tem muito isso, né? A igreja é a cara do pastor. Se o pastor é animado, a igreja é animada. Se não é e tal, e aí vai. Aí passa um tempo, e esse pastor então recebe um convite para ir para outra igreja, ou vai embora por algum motivo, sei lá. Ele sai da igreja. Aí agora a igreja se vê na situação de ter que arrumar um novo pastor. A igreja vai arrumar um novo pastor, esse novo pastor chega, e aí ele muda a cara da igreja, certo? E aí tem toda aquela readaptação e tudo,
Alguns membros não vão gostar do novo estilo de trabalho do pastor, e aí alguns vão embora. Eu sei que acontece sempre quando chega um pastor novo na igreja, na maioria dos casos é reduzido o número de membros. E vão ter sempre muitos problemas. Por quê? Porque o pastor novo que chegou, ele tem a filosofia de trabalho dele. E a igreja já está acostumada que as coisas caminham de um jeito. E isso dá uma quebra, e geralmente a igreja passa por problemas. Em alguns casos, passa por uma divisão, e isso é muito ruim para a comunidade. Então, eu sempre pensei num trabalho continuado, que possa durar por gerações, até que o Senhor venha. Então, para que o ID não seja cumprido somente por nós, ou em nosso tempo, nessa comunidade, desejamos que as futuras gerações, e aquelas que serão alcançadas, possam continuar o projeto de um trabalho continuado. Então, a ideia é que essa geração cumpra o ID e ensine a futura geração cumprir o ID e ensinar a geração seguinte, fazendo aí um ciclo vicioso. Para isso, temos como base desenvolver e incluir na cabeça dos irmãos a cultura do discipulado, assim como Jesus fez com os apóstolos e como Paulo fez em Éfeso, né? Essa ideia do discipulado, de treinar pessoas, fazer discípulos de fato. Não só evangelizar alguém, a pessoa se converteu e agora está tudo resolvido. Não, fazer discípulo. A ideia de fazer discípulo é treinar alguém para fazer um novo discípulo. Então, nós cremos que esse modelo a ser seguido é essa é a forma de plantar uma igreja missionária e missional. Então, missionária é que ela vai querer expandir isso, fazendo novas frentes. E missional está relacionado a um estilo de vida missional, que está no dia a dia, está vivendo por isso, em fazer discípulos, pensando nesse trabalho continuado, que vai afetar gerações. Volta aí. Está no primeiro, segundo, terceiro, quarto slide. Aqui, nosso objetivo. Pode passar para o próximo. Então, eu peguei só um mapa aqui da região, né, o campo de atuação. Aí é o bairro Gereissati 1. Agora, olha só que interessante aqui, ó. Cadê? Pode passar para o próximo. Eu pensei que eu tinha mudado. Pronto. Está todo mundo vendo aí? Onde tem esse pontinho vermelho aqui, ó. Isso aqui é uma igreja. Aqui é o Gereissati 1, né? E aqui é uma igreja. Aqui está a nossa igreja. Olha o tanto de igreja que tem na região. Muitas, né? Muitas igrejas. Então, um ponto aqui importante, como a gente encara essa questão de uma localidade com muitas igrejas. Nós, da liderança, nós entendemos que o movimento neopentecostal, e aí você tem um pentecostalismo, que aí você tem lá a Assembleia de Deus, né, mais famosa, e você tem o neopentecostalismo, ou neopentecostal, que são aquelas igrejas mais mundial e por aí vai. Nós acreditamos que essas igrejas, elas se desviaram tanto do evangelho que elas não pregam o evangelho. Então, mesmo estando num local com muitas igrejas, e em meio a essas igrejas tem muitas igrejas neopentecostais, a gente acredita que ainda deve sim pregar o evangelho e plantar novas igrejas naquela comunidade, tá certo? Só para vocês entenderem, porque às vezes a gente vai fazer um trabalho de pesquisa para plantar uma igreja numa nova comunidade, e aí a pessoa diz, lá já tem 3 igrejas, e aí depende muito de que igrejas são essas. Então, se são igrejas neopentecostais, a gente entende que tem que ser plantada uma igreja ali, tá certo? Próximo. Pronto. Então, como é que a gente encara uma plantação de igreja? E aí tem um texto de Atos aí, vocês podem acompanhar. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres.
Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, Colasso, de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o Paulo, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olhando para esse texto aqui, vendo o momento em que o Espírito Santo faz isso, o que a gente entende? Nós entendemos que uma igreja, para estar plantada, é quando ela tem uma liderança nos moldes de Antioquia. Então, o que acontece muitas vezes? A igreja está... Então, eu cheguei aqui, você tinha aí 12 pessoas. Eu chego, eu sou pastor, a gente tinha, na época, um diácono, e pronto. Essa igreja, ela já está pronta para plantar uma nova igreja, entende? Nós acreditamos que não. Acreditamos que ela tem que ter uma liderança sólida, tem que ter mestres, a partir desse texto aqui. Porque o Espírito Santo poderia ter feito isso antes, certo? Mas a igreja de Antioquia, ela não foi plantada assim, os irmãos fugiram, né? E aí veio e tal. Pois bem, isso é algo atípico. E o que acontece na igreja de Antioquia? Eles pedem socorro à igreja de Jerusalém, que vai mandar pessoas para lá para liderar e organizar as coisas. Vocês devem lembrar que Paulo, em alguns momentos, ele plantou igrejas e não deu tempo ele terminar a plantação. O que ele faz? Ele envia Timóteo e Tito para concluir as coisas. Então, o livro de Tito é o quê? É Paulo dizendo para Tito: Tito, vai lá e põe em ordem as coisas restantes. E o que seriam essas coisas restantes? Você vai estabelecer uma liderança. E sempre no plural, presbíteros, né, ou pastores. Então a gente entende dessa forma. Por exemplo, o Jaçanaú. Nós ainda não consideramos uma igreja já pronta para caminhar só e até mesmo tirar o missionário Leandro de lá. É um trabalho que nós estamos fazendo agora, estamos tentando treinar uma liderança, tá certo? Para então a igreja ser organizada, precisa de ter uma liderança. Por que isso é importante? Porque lembra dos problemas que Paulo enfrentou quando ele teve que sair por questões de perseguição e outros compromissos? Os problemas que essas igrejas enfrentaram por não ter uma liderança estabelecida. Então, uma igreja que, quando ela não tem uma liderança estabelecida, líderes vão surgir lá. E aí, esses líderes não direcionados, não treinados e não averiguado a qualificação deles, pode acontecer o que aconteceu na maioria das igrejas que Paulo plantou e não deu tempo ele terminar o trabalho. Se levantarem falsos mestres para liderar a igreja. Então, isso é muito, muito perigoso, tá certo? Então, nós acreditamos nesse processo de enviar o missionário, e aí faz-se o trabalho de evangelizar. As pessoas salvas são equipadas, treinadas, e depois você vai ter o empoderamento, aí, o empoderar essa igreja. E aí tem um esqueminha aqui só para enviar, evangelizar, equipar e empoderar. Aí depois vocês podem ver aí com calma. Então, em se tratando de plantação de igreja, é dessa forma que nós pensamos. Quanto tempo a Jaçanaú vai ficar pronto para assumir um obreiro lá e tal, e ser organizado a igreja? Precisa ter uma liderança, tá certo? A igreja em Serrota ainda está nesse processo. Acredito, nós já mandamos pessoas para fazer esses treinamentos no ano passado, mas está sendo difícil formar uma liderança. E aí nós temos trabalhado nisso para ter uma liderança. Então hoje, por exemplo, a igreja de Serrota, apesar de ser uma igreja já, acho que tem uns 80 membros, ela não tem um outro pastor, certo? Diáconos ainda não tem diáconos consagrados, estão em treinamentos. E ela já faz muitos anos que está lá. Então, eu conversei com o pastor missionário Márcio, para focar mais nisso, né? Tentar treinar.
Porque geralmente o missionário, o pastor com veia missionário, o que ele quer fazer? Evangelizar, ganhar alma, né? Então ele fica dando estudo e tal, para os descrentes, ocupa o tempo dele todo assim, e aí não consegue treinar uma liderança. E aí a igreja ela não consegue ser uma igreja já empoderada, tá certo? Então é preciso focar nisso. E às vezes os missionários, é uma coisa que a gente não pode cometer esse erro, eles sofrem uma certa pressão da igreja mãe, não é o nosso caso aqui, mas isso acontece, por isso que eu vou falar, de que ele tem que mostrar resultado. Então tem que ter gente sendo salva, gente sendo batizada. E aí ele não foca nisso, entende? Então no nosso ministério aqui, às vezes o pessoal dizia, né? A gente já estava há 5 anos aqui, e aí vamos plantar uma igreja e tal. Eu disse, não, agora não. Não tem gente nem para cuidar daqui, imagine para plantar outra. Então foquei muito aqui. Aí quando Deus foi abençoando, foi chegando mais irmãos, uma liderança e tudo, porque eu penso que Antioquia é isso, tá certo? Então o Espírito Santo ele olha para o cenário ali, e diz, agora vamos separar. Mas você vê, a igreja ela perdeu, entre aspas, né, Paulo e Barnabé. Alguns vão dizer assim, né, a gente sempre separa para missões os melhores, né, se referindo a Paulo e a Barnabé, porque Paulo era Paulo, né. Então a igreja ela perde esse líder, digamos assim, que vai ser enviado para plantar igrejas, mas ela tem uma liderança lá. Às vezes acontece o quê? O pastor ele sofre essa pressão de que tem que plantar a igreja, aí ele vai se desdobrar, né, em 2, tem que estar aqui, tem que estar lá. Às vezes a congregação fica cobrando a presença do pastor lá. O pastor mal vem aqui, o pastor mal, e aí ele fica, e acaba que ele não faz nenhum e nem outro. Então, nós batistas, né, somos bem lentos nisso, em plantar igrejas, por conta disso. Já outros movimentos eclesiásticos, tipo os pentecostais, tudo é muito rápido. Então eles plantam a igreja, só que o resultado a longo prazo, nós vamos ver o grande prejuízo ou desserviço. E o surgimento até do neopentecostalismo vai como fruto disso, tá certo? Falta desse preparo e desse tempo necessário. Alguma pergunta em relação a isso? Não, né? Então vamos lá para frente. Entenderam aí como é que a gente pensa em relação à plantação, beleza? Agora vamos pensar nesse modelo reprodutor. O que seria isso? Esse modelo reprodutor. A ideia de fazer um trabalho continuado, para não ter aquele trabalho ministerial que sempre vai sofrer uma quebra na mudança de pastor ou de liderança, para evitar isso, a nossa ideia é ter um modelo reprodutor. Isso aqui é uma grande bênção e é muito bíblico. Então, o nosso projeto, ele visou o quê? Formar uma igreja missional, esse estilo de vida, pensando sempre que Deus está em missão, Deus está fazendo algo, e missionário. Por que eu coloco os dois? Porque Deus está em missão envolve tanto a vida missional como a vida missionária. Às vezes a gente pensa que Deus trabalha só na plantação de igreja, o ministério, ou você é um pastor ou você é um missionário. Não, quando você olha para o Novo Testamento, você vai ter Timóteo e Tito, que não era nenhum nem outro. Entende? Paulo era um plantador. Timóteo e Tito eram pessoas que eram enviadas para igrejas já plantadas, e eles iam estabelecer presbíteros naquela igreja. Não é um ministério diferente? Eles não são ponta de lança, que vão chegar lá para plantar uma nova igreja. Não, a igreja já está lá. Só que está uma bagunça. Então eles vão lá para ajudar a organizar a igreja. Tito, em especial, né, ele vai para remover falsos mestres, treinar novos mestres e estabelecê-los como líderes naquela igreja.
E aí, Paulo escrevendo para Tito, em Tito 2, ou melhor, Tito não, Timóteo, 2 Timóteo 2:2, você pode abrir aí. Essa referência é bem fácil de decorar, né? 2 Timóteo 2:2, tudo 2. E é daqui que eu tiro essa ideia ministerial do modelo reprodutor, tá? Ele diz assim, ó, verso 2: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Estão percebendo a ideia dele? Tito, o que você aprendeu de mim, você vai fazer o que com isso? Você vai transmitir a homens fiéis e capazes, idôneos, que vão fazer o quê? Vão fazer com outros. E assim vai seguindo. Um fazendo com outro, com outro, com outro e com outro. Certo? Esse é o modelo reprodutor. E à medida em que você vai ensinando isso vai acontecendo e virando uma cultura, a igreja ela não vai sofrendo com isso. A gente vê isso também em Tito, pensando agora nas mulheres lá, mas eu quero pegar só o modelo. Avança aí umas folhas, você chega em Tito. Tito 2:3. Olha só. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, ao muito vinho, sejam mestras do bem. Com que finalidade? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. E olha só o resultado: para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse foi um texto que até ontem na mocidade nós falamos a respeito disso, pensando nos jovens de idade mais avançada já fazerem esse trabalho com os mais novos. E aí eles pediram, né, para a igreja, os mais idosos aí, fazer esse trabalho com eles, porque eles precisam aprender isso, né, na prática. Então eu ensinei o princípio para eles, e aí eu conto com a colaboração da igreja, dos irmãos mais maduros, para pegar os jovens, levar para a sua casa, ter tempo com eles, não só levar para a sua casa, mas você pode levá-lo para um passeio ou para uma conversa intencional, e ir fazendo esse trabalho de discipulado e de treinamento, para que eles no futuro sejam essas pessoas aqui, as moças, né, sejam essas mulheres idosas, que vão de forma intencional a lutar por santidade, por uma vida irrepreensível, com o objetivo de ensinar a outros. Eu acho isso muito legal. Você vive a santidade para poder ajudar outros, para poder ensinar outros. Esse é o modelo reprodutor. Eu estou sempre pensando em como treinar alguém. Até mesmo quando eu tomo atitudes santas, quando eu evito pecados, eu estou pensando em ensinar o outro, em cuidar do outro, em poder passar para o outro as instruções que eu recebi de outro. Isso é o discipulado. Então é isso que Jesus faz com seus discípulos, e é isso que os discípulos fazem com os outros. Esse modelo aqui, ele parece até óbvio, mas como é que o cristianismo chegou até nós? Foi assim. Vai passando de geração para geração. E aí, claro, vão ter os momentos difíceis da igreja, os percalços, quando nós meio que falhamos nesse processo. Os ímpios começam a liderar a igreja, e a igreja sofre muito com isso. Então a gente viveu isso aí talvez do século 6 até o século 10 ali, a igreja viveu muito isso, e começou a mudar no século 11 com os pré-reformadores, mas viveu um período muito difícil.
E algumas igrejas locais, elas vão ter essas dificuldades. Por exemplo, nessa igreja aqui, os irmãos antigos vão lembrar que a pessoa que ficou liderando a igreja por 2 anos, ela não era nenhuma regenerada. Claro, estava na igreja e tal, mas depois se mostrou que nunca foi um cristão, infelizmente. Mas liderou a igreja, entende? O período que a igreja corre. Então, se a igreja ela tem um modelo reprodutor, o antigo pastor que saiu, ele teria reproduzido outros pastores, e a igreja não sofreria tanto com isso. Então, na história da nossa igreja aqui, já se passaram aqui, pelo menos, acho que uns 6 pastores, né, Kennedy? Do ano 2000 até 2010. Não, né? Foi, né? Começou com o Cleito Gadelha, né? Aí depois veio o Machado, eu acho. O Carlos, né? Não, então os outros foram antes. Beleza. Mas pelo menos uns 6 pastores já passaram, tá certo? E aí a igreja sempre via aquele sufoco, né, Kennedy? Quando o pastor, por exemplo, o pastor Cleito Gadelha assumiu a Parquelândia, aí aqui já ficou aquele, tem que conseguir outro pastor. E aí vai. Então eu lembro quando ele assume lá, não tinha outro pastor aqui para assumir. Aí os irmãos têm que, eu chamo de importar, né? Tem que importar um pastor. E aí é um grande risco, porque quando você importa um pastor, dá para conhecer um pastor? Sim. Só para ressaltar a importância da liderança, né? Quando o pastor Cleiton saiu, mas tinha pelo menos uma liderança. Não tinha outros pastores, mas tinha liderança. Aí o irmão Idalécio, que depois veio a ser pastor, né? Em outra igreja, ele assumiu, né? Até conseguir o pastor Carlos. Entendi. E a igreja não sofreu tanto nesse período, né? Não sofreu tanto. Foi diferente da época que o pastor Carlos saiu, que ficou... Aí não tinha ninguém, né? Ok. Então, a igreja ela vai sempre sofrendo com isso. E aí isso não é saudável para a igreja, né? Os irmãos vão ficando sofridos, né? Mudou e tal, chegou um novo pastor, como é que vai ser? E aquela adaptação, às vezes gera muito desconforto, guerra, envolve pecados também, tanto do pastor como dos que ficam e por aí vai. Então, é muito complexo isso. E o modelo reprodutor, ele visa mudar isso. Então, como é que eu penso no modelo reprodutor? Essa ideia de ser imitadores, né? Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí, eu olho para o ministério, nesse modelo reprodutor, porque o que acontece? Às vezes você olha para o ministério, para a igreja, e você não consegue ver nada de bom. Você é pessimista em relação à igreja. Nós, pastores, sempre fomos ensinados assim, tipo ministério e casamento. Geralmente as pessoas vão dizer assim, ih, rapaz, é problema demais. Um jovem decide casar, as pessoas dizem assim, rapaz, vai inventar de casar, vai aproveitar a tua vida e tal. Um jovem decide ir para o seminário, e diz, vixe, vai passar fome, vai sofrer e tal, e por aí vai. E aí o ministério se torna esse negócio assim, sem graça, que as pessoas vão porque é o jeito, e às vezes a própria igreja olha assim para o ministério sagrado. Quando Deus olha e diz quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, olhando para o que Deus diz, eu penso que esse modelo reprodutor, não só do ministério pastoral, mas de discipulador, dos irmãos que servem, que lideram, a liderança da igreja, tem que ser algo almejado. Pensando em 1 Timóteo 3, quem almeja o episcopado. Então, é Deus que coloca esse desejo no coração de um obreiro. Ele almeja isso.
Então não é um negócio que ele foi empurrado à força para isso. É algo que ele almeja, porque Deus colocou no coração dele esse desejo. E aí a igreja ela está sofrendo muito, porque alguns, né, são empurrados à força para o ministério, outros vão para o ministério porque só sobrou isso. Então, na minha época, tinha muita gente que fazia assim, tentava o vestibular, aí não passava, e disse, vou para o seminário. E aí eu vou ser pastor. Não deu nada certo aqui, agora eu vou ser pastor. E aí quando enfrenta os primeiros problemas no ministério, vai logo falando. Tem colegas meus, né, eles dizem assim, estão passando por problemas no ministério, dizem assim, rapaz, se não der mais certo aqui, eu não quero mais saber negócio de igreja não, é só dor de cabeça, é só confusão e tal, não quero mais saber não. Aí eu sempre falo assim, ei mano, tu pensa que tu é quem? É assim que tu trata a igreja por causa de um problema, né? Imagina, eu passo um problema com você, eu digo assim, rapaz, não quero mais saber nada de igreja não. Eu vou mesmo só lá sentar e tal, e como assim? Eu vou conseguir viver sem isso? Porque quando isso é almejado e é colocado por Deus, isso se torna a sua vida. Entende? Só que os pastores começaram a dizer para os jovens o quê? É problema, ministério é dificuldade, é problema. Tem seus problemas, suas dificuldades. Mas só que as pessoas só colocam isso. É como alguns ensinam sobre o casamento. Casamento é muito difícil. Tem a crise de 1 ano, tem a crise dos 7 anos, né? Vocês já ouviram falar nisso? É muita crise e tal, aí você fica assustado com isso. Então, quando eu penso nesse modelo reprodutor, você olha para Paulo, como é que Paulo vivia? Paulo tinha dificuldade? Sim ou não? Sim. E como é que ele dizia? Rapaz, não invente não de entrar nesse negócio aí não. É problema demais, né? Diz, sede, pois, meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. O texto embaixo aqui, que está em azul, que é Filipenses 4:9, Paulo estava preso. Aí diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha só, o cara está preso. Ele está dizendo assim, ei, faz tudo que eu faço, vai acabar que nem eu. Aí você vai olhar para isso e dizer, rapaz, eu não quero isso para mim não. Só que para Paulo, ele estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. Lembra que ele diz, irmão, estou escrevendo para vocês, para cientificar-vos de que as algemas, elas têm servido para o progresso do evangelho. Se alegrem comigo. Então era alguém animado. Era alguém que estava vibrando com o ministério em meio às dificuldades. E aí as nossas dificuldades não desatam nem a sandália das dificuldades de Paulo. E ele está lá animado e dizendo para os irmãos, ei, me imitem. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram, vocês viram em mim, façam isso. Vá por esse caminho. Então não é alguém que está tímido. Rapaz, é legal o ministério, mas sabe como é, né? Então o ministério, nesse modelo reprodutor, a pessoa que está pensando em reproduzir, ela tem que mostrar que isso que ela está vivendo foi algo almejado, desejado. E aí, dentro dessa perspectiva, ela deve ser imitada. Nós vamos conseguir reproduzir, treinar pessoas dessa forma. E isso vai gerar relacionamentos profundos e sólidos dentro desse modelo reprodutor. Por quê? Porque eu tenho que trazer pessoas para perto para eu treinar. E você então vai ter uma igreja marcante na vida das pessoas. Porque elas são pessoas que vão estar sempre pensando em reproduzir, em treinar alguém, para que essa pessoa treine outras pessoas. Isso gera relacionamento e isso faz uma comunidade marcante na vida das pessoas. Porque sempre vai ter alguém que vai ensinar algo para você, vai discipular você, vai aconselhar você, vai cuidar de você, ok? Então, o que é preciso para fazer isso?
é preciso desenvolver uma cultura de reprodução. Tá certo? Então, como é que a gente pensa? O pastor, ele tem que ser reprodutor. Ele tem que treinar pastores. Então, como é que eu fiz isso aqui na igreja, né? Eu desafiei, disse, se você tem o chamado acha que tem um chamado para o ministério pastoral, vamos se reunir uma vez por mês. Você está na dúvida, vamos para essa turma também, para você tirar a dúvida. E aí nós começamos com 7 pessoas, há muitos anos atrás isso, né? E aí começamos a treinar e Deus foi direcionando e chamando obreiros. Então, o que acontece na nossa igreja é algo muito difícil de acontecer, porque Deus chamou várias pessoas. E por que que aí eu fico pensando, por que que isso acontece, né? Então, tem igrejas conhecidas nossas, por exemplo, em Aquiraz, tem uma igreja que tem quase 500 membros e só tem um pastor. E eu conversando com um pastor lá, ele disse, rapaz, eu já tentei de todo jeito, mas nunca dá certo. Aí você imagina uma igreja com um pastor, ele já está lá há mais de 20 anos, acredito. E aí quando ele não puder mais pastorear, eles vão ter que importar um pastor. E aí pode tornar tudo muito difícil, não é? Diferente se ele tivesse conseguindo fazer esse trabalho, né? Ele disse que até já tentou, mas difícil. Então nós temos uma grande bênção aqui. E aí eu penso que Deus ele olha para essa disposição que nós temos de treinar novos obreiros e ele conduziu alguns obreiros para serem treinados aqui. Então eu acredito nisso, para tentar explicar esse fenômeno, não é? Na minha antiga igreja também, na minha época surgiram aí três vocacionados, que são pastores hoje, mas todos foram pastorear em outros locais, e depois ela ficou só com um pastor mesmo, e novamente gera todo esse problema, tá certo? Então o pastor deve ser um pastor reprodutor. Quem faz um pastor é outro pastor. Deus coloca o desejo no coração da pessoa, a igreja reconhece esse desejo e o pastor deve então treiná-lo e ensinando e reproduzindo esse novo pastor, ok? O diácono também deve ser reprodutor, então ele deve sempre pensar em treinar novos diáconos, né? Ele olhar, irmão, acho que você tem um dom do diaconato, e aí chama para perto e vai. Inclusive esse ano a gente está com um projeto, pensando em especial nos diáconos. Líderes reprodutores também, líderes de departamentos, isso a gente já faz. Então todo líder de departamento, ele tem que treinar um futuro líder. Então quem lidera algum ministério de louvor, tem que estar sempre em mente alguém que está treinando para substituí-lo. Isso aqui é uma bênção, vocês não têm ideia. Por quê? O que acontece, principalmente para o pastor, viu? Às vezes, você tem um irmão lá que está liderando aquele ministério. Aí ele diz, pastor, eu estou sem tempo, eu não posso mais e tal. Aí é uma dor de cabeça, porque você vai ter que arrumar outro líder rapidamente, às vezes numa semana. Às vezes o irmão vai embora, só avisa na semana, ou às vezes ele pode cair em pecado, enfim, é uma série de fatores que pode acontecer. E aí você fica, e agora, quem é que vai liderar esse ministério aqui e tal? E vocês não têm ideia de como dá trabalho liderar um departamento. Então, quem já liderou aí sabe, né? Não dá trabalho? Os irmãos gastam muito tempo da vida deles, fora extra trabalho, né? Então, alguns emendam noite e madrugada para fazer isso, para liderar. Então, não é fácil, né? Todos os departamentos, não é moleza. Então, orem por esses irmãos, tá certo? Aí, imagina agora eles chegando para mim e dizendo, não, pastor, não vou mais poder fazer isso aqui, não. Aí, como é que você vai arrumar outro rapidinho
ensinar para essa pessoa, para ela liderar isso. Então, se eu pensar aqui, o ministério infantil, organizar a escala lá de professores e tal, material, fazer tudo isso acontecer. E todos os outros ministérios têm suas particularidades e dificuldades. Só que quando você tem esse modelo reprodutor, essa pessoa que está liderando, ela então treina alguém, está treinando alguém para assumir a liderança dela. E a gente evita aquele problema também, que algumas igrejas passam, né? Da pessoa querer um ministério só para ela. Isso aqui é meu. Ninguém toca, né? Só eu faço isso aqui na igreja. Se eu não fizer, e aí eles já são ensinados a ter isso. No pastoreio também isso acontece. Às vezes os pastores não treinam novos pastores com medo de quê? De perder o ministério. E em alguns casos, quando não sabem lidar com isso, começam a rivalizar, é assim a palavra? Acho que é, né? Dentro da igreja. Aí tem aquele negocinho de ciúme e tal. O outro pastor prega melhor do que ele e tal. Aí fica aquele negócio, o outro pastor é mais gente boa. Aí a igreja imatura também, que fica fomentando isso, né? E aí alguns pastores preferem, no meio dos batistas da convenção em especial, é raro uma igreja que tem mais de um pastor. Eles têm um pastor e diáconos. E alguns vão chamar os diáconos, pasmem, né, de diabos. Porque meio que os diáconos, às vezes, cobram as coisas do pastor. E alguns pastores não querem nem diáconos na igreja. Já pensou? Eu vivi numa igreja assim, só tinha um pastor sem diáconos. Não tinham diáconos. E a igreja sofre muito com tudo isso. E como o Kennedy falou, né? A igreja só tem um pastor, não tem nenhuma liderança. E aí quando o pastor sai, aí fica... Então, líderes reprodutores e discipuladores reprodutores também. Tá certo? Olhando para todos esses pontos aqui, cada um deles pensando em reproduzir, nós vamos ter um ministério forte, pensando na igreja como um todo, de pessoas que estão sempre reproduzindo, tá? E aí, claro, esses reprodutores, você vai pensar nas qualificações bíblicas, modelo bíblico e vida piedosa. Vou já explicar por que isso é importante. Como se tornar uma igreja reprodutora? Cada departamento tem o objetivo de levar toda a igreja a fazer e não simplesmente a fazer por eles. Isso aqui é extremamente importante. Tudo isso aqui, irmãos, eu fui vendo na minha caminhada cristã. Esse ano eu completo 30 anos de crente, né, pela graça de Deus. Eu fui vendo como a igreja funcionava. E até hoje eu ainda conheço muitas igrejas, muitos colegas de ministério. O tempo que eu passei no Cibima, deu para eu conhecer muitos pastores. E aí eu vejo como é que elas funcionam. E esse ponto aqui é extremamente importante. O que acontece? A igreja, ela meio que terceiriza as coisas. Então, todo mundo vai reclamar isso nas igrejas. Um número reduzido de pessoas fazem tudo, enquanto os outros assistem. Então, isso é muito maléfico para a igreja. Muito maléfico. Por isso, eu sempre falo nesse projeto de reproduzir, como a gente vai conseguir fazer isso, é que os departamentos que a gente criou para organizar melhor a igreja, esses departamentos, não é que eles vão só fazer as coisas, um número reduzido, e a igreja ficar observando. Não. O líder do departamento, nessa liderança, ele tem que fazer o grupo dele, que se propôs a servir, a fazer, a trabalhar. E aí você vai ter toda uma igreja em movimento servindo. Claro que você não vai conseguir servir no louvor, no ministério infantil e tal, e tal, e tal. Mas você se propõe a servir no ministério infantil ou no louvor, então você vai dedicar parte do seu tempo, a maior parte do seu tempo naquele ministério. Não só observando os outros fazerem, mas fazendo a coisa acontecer. Então a gente desenvolveu um negócio que a gente chama de PPCLT.
Isso aqui é para os líderes de departamentos. Como é que a gente pensa, né? O P é pastorear. Então, todo líder de departamento, ele tem essa ideia de estar supervisionando ali a vida dos seus liderados. O outro P é planejar. Então, a gente tem um calendário anual, que a gente segue esse calendário, e os líderes de departamentos, eles também têm que fazer esse planejamento. Comunicar. Isso aqui é muito importante para a nossa igreja. Eu valorizo muito essa ideia de comunicar. Quando a gente tem uma boa comunicação, líder de departamento, liderança, junto com as ovelhas, a gente evita muitos problemas, certo? Muitos percalços no caminho. Então, sempre as coisas estão bem amarradas. A gente está sempre se comunicando. Aqueles que lideram estão sempre bem conectados. É como você tem um navio, tem o general lá, e você tem as pessoas que estão trabalhando junto com ele para o navio ir bem. Se eles não se comunicarem bem, as coisas não vão acontecer. Então, comunicação é muito caro para nós. Eles lideram esses departamentos, a igreja, então, os reconhecem como líderes, certo? E aí eles lideram, ok? A igreja confia isso a eles. Então, eles lideram os departamentos. E o T é de treinar. Eles vão sempre treinar alguém para substituir a ideia do modelo reprodutor. Vão estar sempre treinando alguém. São 10 ideias. Vamos para frente. E aí, lembra que eu falei sobre qualificações, vida piedosa, lá mais atrás? E o modelo bíblico, né? Você deve se apresentar como um obreiro aprovado. Você vai ser um reprodutor, tanto discipulando, como liderando algum departamento, ou sendo pastor ou um diácono. Então, se a gente tem essa filosofia de reproduzir, você tem que estar sempre se apresentando como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Você deve ser alguém consagrado a Deus, para ser útil ao seu possuidor. 2 Timóteo 2,21. Então, numa casa, Paulo vai dizer, há muitos utensílios, uns de honra e outros de desonra. E aí você tem que se consagrar, ser santo, para ser útil ao seu possuidor. Então, Deus está em todos e age por meio de todos. Em Efésios 4 vai dizer isso. E aí Deus, ele vai usar a sua vida para discipular, para fazer novos discípulos. E aí você deve levar a sério a obra de Deus, mantendo o padrão. Esse padrão estabelecido por Deus. Então você vai, é como lá em Tito 3, você vai ser santo pelo reino. Porque nota que às vezes a gente eu vou lutar por santidade só por lutar por santidade. Você nunca pensa em como você vai afetar a vida do outro. E Tito 2,3, a ideia é essa. Sejam assim, 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 a fim de fazerem isso com os mais jovens. Então você vai, sempre tudo que você vai fazer, você vai pensar em como isso vai afetar a vida do outro. Porque você vai estar dentro do modelo reprodutor. Você vai estar sempre reproduzindo outros, tá certo? Olha só esse texto de Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor. E aí o que queria fazer mais? Ia ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Não é legal isso? Então o cara, ele quer ensinar, ele quer reproduzir. Homens santos, homens piedosos. Então o que ele faz? Ele prepara o seu coração. Para quê? Para buscar o Senhor e cumprir a sua lei. Então, se você reproduzir sem esse perfil, irá reproduzir igrejas doentes que prestarão um desserviço ao reino. Então, isso aqui é muito importante.
vida piedosa, vida exemplar, modelo a ser seguido. Paulo, ele não diz, aprendam de mim, façam o que eu faço. Assim, aleatoriamente, não. Ele era alguém a ser imitado, certo? E aí, não é a questão, tem dois extremos aqui. Cuidado para você não ser um orgulhoso, um fariseu orgulhoso, eu sou imitável e tal. Por outro lado, cuidado com aquela falsa humildade. Não, eu não falo o que Paulo fala e jamais vou fazer o que Paulo fez, porque eu sou um pecador e eu nunca vou ser um modelo, nunca vou ser um exemplo. Não. A palavra de Deus não nos orienta assim. Por exemplo, os pastores, os que lideram, têm que ter uma vida irrepreensível, sem ganchos. Eles têm que ter isso, ter isso, ter isso. Aquele padrão lá, ele não é inalcançável. Senão não existiam pastores, concorda? Ele é alcançável. Certo? Então, dizer o que Paulo disse, um pastor, ele deve dizer. Porque ele é um modelo a ser seguido. E o padrão lá de Timóteo, que estabelece para o pastor, ali, ele não está só dizendo que só o pastor tem que estar naquele padrão, não. Eu sempre gosto de dizer que o pastor, ele está lá no começo da fila, como modelo para o rebanho. Mas todo o rebanho tem que seguir aquilo. É como Paulo fala, ei, me imitem, faça o que eu estou fazendo, certo? E aí você tem que ter uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, irrepreensível, para você não correr o risco de reproduzir pessoas doentes. Você baixa o padrão. Então a gente tem que estar sempre lutando por isso em todos os aspectos da nossa vida. E assim reproduzir pastores, diáconos, líderes de departamentos, discípulos, para a glória de Deus. Tá certo? Aí a gente tem os nossos ministérios aqui. Eu vou pegar aqui ministério pastoral, diaconal. Nós não admitimos pastoras. Algumas igrejas batistas têm pastoras. As igrejas batistas da convenção já admitem pastoras. Também não admitimos diaconisas, tá certo? Mesmo que tenha esse debate teológico aí em relação a isso, mas nós não entendemos assim. Algumas igrejas batistas têm diaconisas, mas no nosso caso não temos. Nós temos a EBD, valorizamos muito a EBD, entendemos que é um meio de graça que Deus separou para os crentes estudarem a palavra de Deus. E aí tem senhores e senhoras, ministério infantil, casais, missões, evangelismo, oração, louvor, cantina, comunicação, acampamento, serviços gerais. Eu não sei se eu estou esquecendo de algum. Estou esquecendo? Não, né? O discipulado. Aqui o discipulado é do ano... Começou ano passado, não foi, irmão Alex? Foi. Está com 2 anos, né? E aqui é das antigas. E aí temos o ministério de discipulado também. E aí lembra, dentro desse modelo reprodutor, eu diria que o ministério de discipulado aí é um dos mais fundamentais para isso. Então, que a gente gasta muita energia, essa ideia de todo mundo passar por esse discipulado. Como é que a igreja funciona então aí, ó? Isso aqui é de 2015, tá? Por isso não tem ainda alguns ministérios aí, ou departamentos. Acho que não tinha nem acampamento aqui nesse. Então, a liderança da igreja. No nosso estatuto, que está sendo reformado, diz assim, ó, a autoridade máxima na igreja é a assembleia. Nós não concordamos com isso, por isso ele vai ser reformado. Beleza? Então, o que a gente pensa, né, como liderança? As escrituras, só a escritura, está lá no topo, é o que a Bíblia diz. Depois nós temos os pastores, que vão balizar as decisões da igreja em assembleia, beleza? A gente entende esse modelo como bíblico. Então a gente nem vai para a gente vai falar sobre governo, a gente nem vai para o presbitério local, que é um tipo de governo
que a Assembleia elege os presbíteros e eles decidem tudo agora, certo? E a gente nem vai para o outro extremo do congregacionalismo, que é a Assembleia decide tudo, ok? E é também mudança que a gente pretende fazer no estatuto. Depois vocês vão poder fazer parte também dessas decisões do estatuto, que tem que passar por assembleia. Então a gente pensa que os pastores, eles não lideram sem a assembleia, certo? No congregacionalismo que está hoje no nosso estatuto, a assembleia lidera tudo. A liderança da igreja não tem voz nenhuma. No caso, o presidente nem votar, ele vota, certo? Então a gente pensa assim, que surge uma questão, os pastores se reúnem, discutem aquela questão e orientam a igreja. Então, nós encaramos esse modelo como modelo bíblico, que é o que a gente vê em Atos acontecendo. E aí chama a assembleia, dentro daquele padrão lá, para decidir isso. A gente vai estudar isso na aula sobre governo eclesiástico. E aí a gente tem os departamentos e os diáconos. Então, eles vão executar aquilo que os pastores balizaram, orientaram e que a Assembleia decidiu. É mais ou menos essa a ideia da liderança da nossa igreja. E aí, só para título de curiosidade, 2015, vocês vão ver aí que tinha esses departamentos. Dá para vocês verem aí? Ler? Acho que não, né? Mas, o pastor Vladimir liderava a EBD e o Ministério de Casais. O Main liderava os jovens e o louvor. A Letícia, o Ministério Infantil, retornou agora, né? A Heloísa, a cantina. A minha esposa Raquel liderava comunicação e oração. A irmã Elaine liderava missões. E o que mais? Só isso? Não pode. E eu acho que a tesouraria, né? Era a Cris, né? É que a irmã Elaine sempre fez muita coisa. E por aí vai, tá certo? Eu liderava os homens, que hoje é o irmão Josian, e liderava também o evangelismo, que hoje é o pastor Sandro. Então, meio que cada um liderava 2 departamentos, porque eram poucas pessoas, e hoje, graças a Deus, tem muitos irmãos para servir. Deixa eu correr aqui mais 2 slides e a gente encerra, tá? A comunicação direcionada, como é que acontece isso aqui? Você tem um evento, já foi feito o calendário desse ano todinho, inclusive vocês vão receber hoje o calendário, não é, Alf? Show. Aí como é que funciona? Vai ter um encontro de casais, tá certo? Deixa eu ir bem para cá, vocês estão vendo, né? Vai ter um encontro de casais. Então como é que funciona? O pastor vai, o encontro de casais, como é que eu vou resolver isso? Eu vou separar as músicas, eu vou ver uma pessoa para fazer a comida, o jantar, e aí o pastor fica doido. Ele centraliza tudo nele. Aqui na igreja não funciona assim, tá certo? O pastor, ele vem só para o jantar. O encontro de casais, quem que resolve? O Ministério de Casais. Então, o Kleber e a irmã Heloísa, eles conseguem um preletor, eles têm a data do evento, então eles conseguem o preletor, e eles vão gerir esse evento. Aí eles comunicam, lembram? Comunicação, eles comunicam, pastor, essa pessoa aqui, o que o senhor acha, tal, 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 e os pastores autorizam. Então, esse é o trabalho árduo do pastor no encontro de casais. Aí, no encontro de casais, vai ter louvor. Então, eles só, gostaria, se eles quiserem, né? Eu gostaria que fosse cantada essa música aqui nesse encontro. Passa para o Ministério de Louvor, que é o Felipe, no caso. Lá na época era o Magno. E eles vão fazer isso. Vai ter comida, vai ter jantar. Então, a pessoa da cantina vai resolver esse jantar. Vai ter crianças, os casais não vão poder deixar as crianças em casa. O Ministério Infantil vai resolver isso. Entende? E aí, vai precisar fazer um cartaz e tal. O Ministério de Comunicação faz isso. Então, você tem todo mundo trabalhando em prol desse evento que é liderado pelo Ministério de Casais. Ok? E aí, todo mundo trabalha nesse evento. Todo mundo está ali. As pessoas não ficam só assistindo esse evento acontecer. Todo mundo põe a mão na massa lá para trabalhar. Beleza? E aqui a gente finaliza nesse daqui, tá certo? Então, como é que eu penso aí na liderança aí da igreja? Você tem pastores, diáconos, aqui.
pastor está aqui. O pastor ele tem que... Qual o trabalho do pastor? A gente vai aprender isso em uma aula só para isso. É ensinar, orar e liderar. Certo? Os diáconos. Apaziguar, cuidar e auxiliar. Apaziguar, porque a gente entende que quando eles foram instituídos, eles estavam resolvendo uma tensão que estava acontecendo na igreja e uma corrupção que acontecia dentro da igreja. Então, eles são muito importantes aqui, beleza? E os departamentos é o quê? Organizar os eventos, motivar e realizar os eventos, ok? Todos os eventos, aí meu gráfico eu errei aqui, certo? Eu botei aqui, ó, edificação, comunhão e evangelização. Isso aqui era para estar aqui dentro. Porque todos os eventos e todo mundo aqui deve trabalhar para que em cada evento aconteça isso. Deus se torne conhecido, a igreja seja edificada e seja promovido comunhão. Então, nós acreditamos que esse seria o tripé de uma comunidade saudável. Ela sempre faz tudo pensando nesses 3 pontos, que vai redundar, claro, na glória de Deus, doxologia. Beleza? E aí, fora da igreja, competição, orgulho, ingratidão, fofoca, ódio, raiz de amargura, calúnia, impiedade e por aí vai. Para essas coisas se manterem fora, a gente não pode ter essa ideia de que é meu. E quando eu penso em uma comunicação direcionada, que é no slide anterior, volta aí, e aí eu estou encerrando. Comunicação direcionada, como é que isso acontece? Pastor, aconteceu algo na igreja e eu não gostei, certo? Como é que eu faço? Eu saio comentando com os outros? Não, isso é fofoca, e aí isso nós não toleramos, beleza? Você vai ser, então, chamado a atenção e tal. Mas o que eu vi foi errado e tudo, foi? Beleza. Como é que você faz? Você procura o líder do ministério onde aquilo aconteceu. Deu para entender? Então, foi lá no ministério infantil, você vai procurar quem? A Letícia. Você vai conversar com ela. Tá certo? Foi no louvor aqui. Você vai conversar com o Felipe. Então, não é que nós somos uma igreja composta de pecadores. Então, vão acontecer coisas, algumas vezes desagradáveis. E isso tem que ser corrigido. E aí se corrige como? Procurando a pessoa que pode resolver o problema. Então, se você ficar só conversando com um e com o outro, chateado, minando as pessoas, tentando criar grupo, você está semeando contenda, e Deus abomina isso. Então, o que você faz? Você viu que tem um problema ali, você faz parte dessa igreja, desse corpo, você quer muito que isso seja resolvido, você quer que essa comunidade agrade a Deus. Então, você faz o quê? Você procura a pessoa responsável para corrigir aquilo, sanar o problema. Tá? E aí, o problema vai ser resolvido lá. Geralmente, quando é algo mais sério, os líderes, lembra da comunicação? Eles vão comunicar para a liderança e buscar uma solução e por aí vai. Ok? Sem mais para o momento. Tinha outros slides só para título de curiosidade, mas era isso. Oi? Colocaram, né? Tem umas coisas lá só para vocês verem depois como curiosidade, como eram os números, como as coisas funcionavam em 2015 e como a igreja cresceu, mas a filosofia de ministério continua a mesma, tá certo? Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós pedimos que o Senhor continue abençoando essa comunidade, que o Senhor continue reproduzindo mais discipuladores, pastores, diáconos, mais líderes, Deus, para cuidar do teu povo, para cuidar daqueles que estão chegando, para que eles também possam um dia estarem discipulando, liderando, te servindo, Deus, para que o teu povo cresça e não seja levado por qualquer vento de doutrina. Muito obrigado pelo retorno à Escola Bíblica Dominical, por podermos nos reunir em torno da tua palavra. Te louvamos e reconhecemos a tua bondade em nome de Cristo. Amém.